Olá, mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o curso online Políticas Públicas e Famílias Negras, Construindo Igualdade Racial na Atenção e nos Cuidados, oferecido no programa Exchange Hemispheres e que será realizado de 26 de julho a 3 de agosto. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Heiny Solange Chagas, docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie e uma das responsáveis por esse curso. A professora doutora Heiny, ela é psicóloga clínica e social, é especialista em psiquiatria e competências transculturais pela Faculdade de Paris Descartes e especialista em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela é mestre e doutora em psicologia social pela PUC de São Paulo, atua em questões relacionadas à saúde mental, multiculturalismo, transculturalidade, políticas públicas, direitos humanos e sociais, formação superior, ensino superior, imigração e refúgio, voltada para grupos institucionais, terapêuticos, pedagógicos e familiares. Professora doutora Heiny, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde Daiane, Arlete, professor Pedro. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer e uma satisfação estar aqui hoje conversando sobre o curso com todas as pessoas. Nós que agradecemos, professora, você ter aceito esse convite. Eu gostaria de iniciar, lhe perguntando, pedindo para você contar um pouquinho para nós como que surgiu a ideia de oferecer esse curso, como que foi a escolha desse tema. A escolha do tema, nós que somos acadêmicos, que fazemos pesquisas e que atuamos na prática profissional também como profissionais de saúde mental, ligados à garantia de direitos e promoção de saúde mental, a gente se depara no cotidiano profissional com as especificidades e as características do público-alvo, especificamente no serviço público. E como eu tive a oportunidade, na minha trajetória profissional, de trabalhar tanto com pessoas, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, com esse público-alvo, me chamou a atenção e também por ser professora no ensino superior e as nossas necessidades de conjugar o nosso trabalho, também com as atividades de ensino, de pesquisa, eu também me interessei por desenvolver pesquisas com esse público-alvo específico, com as famílias, e não aleatoriamente, não somente pelo material clínico que essas pessoas apresentavam nos atendimentos quando elas vinham para o serviço público, por exemplo. Mas principalmente porque nessas instituições, em termos de políticas públicas, quando se fala de família, a gente está falando da principal estratégia de intervenção e da principal também variável, tanto em termos de atenção psicossocial, quanto em termos de cuidados de saúde mental. Então, nessa perspectiva, a gente pode pensar aí na questão do matriciamento sociofamiliar em termos de SUS, ou a gente pode pensar também em estratégia de saúde da família, no caso do SUS, que são as principais porta de entrada, onde esse público demandante, na sua grande maioria, devido à vulnerabilidade socioeconômica, acaba se configurando pela população negra, acaba dando uma configuração específica e exigindo de nós, profissionais, um conhecimento específico que, infelizmente, ainda ele é invisibilizado no meio acadêmico. Sim, professora, e esse curso ele vai contar com a participação de alguns professores, inclusive professores de outro país, do Haiti. Existe um motivo específico por esse convite, aos professores do Haiti? O Haiti poderia se dizer que é uma referência nesse tema? É muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala, quando na atualidade se discute tanto, e se brada bastante, de uma maneira legítima essa questão de você
da decolonialidade dos saberes, né, que a gente percebe, né, que a questão da produção, da difusão, né, do conhecimento científico no meio acadêmico, ele, ao longo da história e até a atualidade, ele se vê às voltas, ele tem uma característica hegemônica colonial, com autores predominantemente do eixo europeu. Então, como é você trazer outras narrativas, outras perspectivas, outras epistemologias de países diferenciados que também construíram conhecimento, né, e conhecimento também de ponta, inclusive, que também é utilizado por esses países que são o grande eixo aí da produção científica, em termos da Europa, vamos dizer assim, né, alguns países da Europa, por que não, né, lançar mão desse outro tipo de conhecimento que vai trazer uma outra narrativa contra-hegemônica, diferenciada, né, por conta das questões históricas e sociopolíticas daqueles países, eles tiveram a possibilidade de também construir conhecimentos muito interessantes que até hoje não estão disponibilizados no ensino superior, né? Então, essa ausência de conhecimentos multiculturais, né, que estão muito presentes na nossa prática profissional, né, que acaba funcionando como um obstáculo, né, acaba construindo um obstáculo para você ter uma atuação e uma prática contextualizada de acordo com as demandas e reconhecendo a especificidade desses grupos não hegemônicos, acaba não acontecendo por conta de uma formação. Então, quando a gente fala, para além das palavras, né, quando a gente fala da decolonialidade do saber, de descolonizar o conhecimento, como é que seria ter contato com outros países do eixo extra-europeu que também produziram conhecimento e quais seriam os impactos tanto concretos quanto subjetivos disso? Né? Tanto concretos quanto subjetivos no sentido de quê? Né? De também a gente se deparar com outro lugar simbólico, com uma outra perspectiva imagética, né, de romper com estereótipos, onde, por exemplo, né, a título dos haitianos, a gente vê esse povo não somente como demandante de políticas públicas, mas como produtores de intelectualidades. Né? Então, quando a gente fala de uma abordagem, por exemplo, em saúde mental, né, ou uma abordagem psicossocial que faz um duplo discurso complementarista entre conhecimentos, né, da saúde mental, entre as áreas da saúde mental e da antropologia, a gente também tem que considerar esse público, né, esses países e esses intelectuais do eixo extra-europeu, que foram os verdadeiros produtores e precursores desses estudos que a gente utiliza na atualidade, que agora estão sendo mais disseminados no meio acadêmico, né, por conta de todo esse movimento acadêmico também de descolonização do conhecimento, e vale a pena ter contato com eles também, né, porque eles produziram, né, eles trocaram no início do século XX um conhecimento com grandes intelectuais brasileiros também. Né? Então, trazer esses intelectuais é algo muito importante, tanto do ponto de vista epistemológico, mas do ponto de vista político, daquilo que a gente está pretendendo efetivamente trazer como conhecimento e sensibilizar as pessoas para essas outras perspectivas. Né? Isso, até nós estamos compartilhando, né, uma imagem, o Dr. Luiz Mars, né, que é um dos precursores, né, precursores, né, desse estudo. Sim. No Haiti. Eu não sei se a senhora gostaria de falar um pouquinho sobre ele, né, sobre o trabalho dele. Sim, né, o Luimar, assim como outros intelectuais, né, e mais especificamente intelectuais negros na saúde mental, né, falando dentro de uma ordem cronológica, a gente poderia pensar no Juliano Moreira, que é o fundador da psiquiatria aqui no Brasil e que foi um homem negro, né, um psiquiatra brasileiro, né, o Dr. Luimar, que também é um psiquiatra haitiano, né, e os estudos também a gente não pode deixar de considerar pela referência, né, pela amplitude, né, e pela importância do Frantz Fanon, também um psiquiatra desse eixo extra-europeu. Né? Então, existem esses estudos desses intelectuais que não estão presentes de uma forma ampla na academia, ainda que se fale bastante nessas últimas décadas sobre um deles, mais especificamente sobre o Frantz Fanon, ainda assim
ele é invisibilizado, ele é desconhecido em outros nichos, e do ponto de vista da psicologia também desconhecido em outras áreas da psicologia, para além da psicologia social, ou da psicanálise, vamos dizer assim, né? Então, trazer esses intelectuais, além de servir ao propósito, né, da descolonização do conhecimento, é interessante para também tomar contato com seus conhecimentos, estimular o meio acadêmico, os alunos de graduação, de pós-graduação, ou as pessoas que estão ali às voltas com essa temática através da sua prática profissional, que tenham contato com com o pensamento desses intelectuais, né, tenham conhecimento daquilo que eles postularam, daquilo que ainda é preciso voltar o pensamento e a atenção para se desenvolver novas perspectivas e aprofundar as pesquisas para que a gente tenha nuances diferenciadas daquilo que eles falam, né? E nesse sentido, trazer o Luimar é falar exatamente sobre isso, né? Que, por exemplo, nas últimas décadas, a questão da imigração aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, aumentou consideravelmente, né? E essas pessoas, elas demandam um atendimento em termos de atenção psicossocial e de cuidado de saúde mental, também diferenciados, considerando as dimensões, né, interculturais, transculturais, né? Entender essas questões de saúde mental articuladas com as questões antropológicas de acordo com a cultura que essas pessoas pertencem. Então, existe uma linha de pesquisa sobre isso, existem estudos sobre isso, né? A etnopsiquiatria está falando sobre isso, né? Mas também as outras abordagens etnopsis, que também existe a etnopsicologia, que também vai tentar fazer esse discurso complementarista, considerando a diversidade cultural, tanto das famílias, dos grupos e dessas pessoas que são imigrantes, e trazer ele é uma questão também fundamental, porque a gente sabe que intelectuais que pertencem a minorias, mais especificamente intelectuais negros, no curso da história, eles foram invisibilizados e tiveram a sua figura suprimida do meio acadêmico, né? Que isso também é uma forma, né, do racismo estrutural que acaba se reproduzindo, né, de uma maneira estruturante nas instituições, dentre as quais a gente cita as universidades, né, o meio acadêmico mundial, como um grande exemplo de supressão dessas figuras que têm uma contribuição muito grande. Dentre estas, o Luimar é uma pessoa, né, foi um intelectual, né, que sofreu essas questões aí, que a gente chama, né, tecnicamente, de epistemicídio, né, que é como se fosse uma morte simbólica dessa pessoa, né, a partir do momento que o seu pensamento e seus postulados, todo o seu conhecimento, ele é suprimido no meio acadêmico, invisibilizado e acaba não circulando, né? Então, essa é uma oportunidade para as pessoas também tomarem contato, né, e através dos outros professores, como você citou aí no início da pergunta, cada qual a sua maneira falar sobre essa temática, não necessariamente sobre o autor, mas sobre o tema, mas que acaba chegando nesse tipo de conhecimento, para que as pessoas tenham a oportunidade de entender, né, a grosso modo, no micro espaço da sua realidade, de que família, com quem é que a gente está falando, né, quais famílias são essas, né, quais são essas pessoas que são ali demandantes e se há algo que seja anacrônico ou que não esteja, né, que as pessoas consigam ter sensibilidade para perceber, né, as especificidades desse grupo e saber e ter condições, né, ter repertório para saber se o conhecimento que elas estão utilizando na prática, se eles são aplicáveis, se eles podem ser aprofundados, se eles podem ser, né, adaptados, vamos dizer assim. Então, nesse sentido. Sim, muito interessante, professora, porque realmente essa questão da imigração, né, tem aumentado, né, no Brasil e em outros países, né, fora do eixo, né, Europa, Estados Unidos. Sim. Né, tem aumentado bastante.
Professora, você já adiantou um pouquinho aí para nós, né, sobre o conteúdo do curso, mas eu gostaria, né, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o formato do curso. Já sabemos que ele vai ser online, né, com os encontros, mas esses encontros vão ser todos os professores juntos ou cada professor vai ensinar um módulo? E se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o perfil desses professores aí que você convidou para o curso. Ótimo. Olha, nós dividimos, né, porque o assunto ele é amplo e a gente tentou colocar de uma maneira que a gente consiga ter uma perspectiva geral sobre sobre o tema que a gente vai discutir, sobre políticas públicas e famílias negras, né, e problematizar a construção da igualdade racial em termos de atenção psicossocial e de cuidados de saúde mental. Então, para cada dia vai ter um professor diferenciado, né, especialista em sua área, né, especialista no tema da aula em questão, e nós teremos 7 aulas no total, vai dar um total de 7 dias, né, 2 dias deles com professores haitianos que já têm um conhecimento também de como é essa abordagem aí, etnopsi, com grupos que sofreram catástrofe. Eles têm bastante experiência em como atender essas situações de catástrofe humanitária por conta do que eles tiveram no Haiti a partir da década passada, e toda essa situação de crise, de caos social que eles vivenciam lá, trazer um pouco desses desafios de como eles estão fazendo para superar, porque eles já viveram um momento histórico, vamos dizer assim, de relativo sucesso na construção de políticas públicas nesse sentido e de construção do conhecimento, que eles também têm muito a trazer para nós, né? Então, nesse caso, vão ter 2 professores, mas a primeira aula, o primeiro dia, eu vou iniciar, eu também serei professora desse curso, e a primeira aula, no dia 26 de junho, a gente já começa para contextualizar, para as pessoas entenderem. Né? Então, o primeiro dia a gente vai falar sobre os aspectos socio-históricos e psicossociais das famílias negras. O objetivo é romper com o silêncio, apresentar, rehistoriar e visibilizar essas famílias, porque a partir do momento, né, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que elas são maioria, né, como demandantes no serviço público, muitas vezes elas não são reconhecidas na sua especificidade, justamente por conta das questões de conhecimento produzido, de não ter acesso, disso não ser problematizado de modo geral nos cursos que tratam especificamente de famílias ou que tenha alguma interface, ou que tenha a família como transversalidade, não se problematiza. Então, a gente, na perspectiva de romper o silêncio, tentar entender essas famílias, né, o que elas teriam de especificidade, né, partindo desde o século 17, 18, né, com as famílias que eram escravizadas, aí depois como é que ficaram essas famílias no pós-abolição, e depois como é que ficaram essas famílias no decorrer do século XX e até o século XXI. E importante dizer que aqui nesse momento a gente problematiza e traz a noção de família atravessada unicamente pela questão étnico-racial, tá? Então, vai ser uma aula introdutória com exposição desses aspectos aí, partindo das produções que falam desde as famílias escravas até as famílias negras agora no século XXI, tentando entender, né, os determinantes sociais, como o racismo, né, como isso impacta o ciclo vital e o desenvolvimento dos seus membros, tá? Aí a segunda aula, com a professora Sônia Beatriz, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também tem um trabalho específico com famílias negras, a gente vai falar sobre ciclo vital e racismo, né? Ela vai apresentar a relação entre os efeitos das desigualdades étnico-raciais e de gênero, né, socioeconômicas também, sobre as condições de vida e saúde dessas famílias, né? E, por consequência, também a relação dessas circunstâncias com acesso ao saneamento básico, né? Porque isso vai dizer dos índices de desenvolvimento humano que essa camada da população e essas famílias vivenciam. Aqui o foco é falar um pouco das famílias negras mais empobrecidas, para que a gente possa entender, para que as pessoas consigam visualizar, por exemplo, as necessidades, né, que elas entendam a necessidade dessas políticas públicas em termos, né,
suas, em termos de SUS, né, onde a professora vai propor uma reflexão acerca do SUS, as questões apresentadas sobre as questões de desigualdades vivenciadas por essas famílias no país inteiro. Aí depois, na quarta aula, no dia 28, na terceira aula, desculpa, no dia 28, nós vamos falar sobre direitos de famílias e Estado, com a professora Viviane da Unib, né? Aqui a gente vai falar do papel do Estado na produção e na manutenção do racismo, né? A gente vai problematizar o direito de família como um campo interdisciplinar na construção de igualdade racial, né? E do direito também como um campo fundamental para a elaboração e a operacionalização de políticas públicas na atenção dessas famílias e seus membros. Haja vista que muito dessas pessoas que também são demandantes, né, do ponto de vista do direito, nas defensorias, elas acabam procurando, né, e tendo a necessidade desses serviços por sofrerem no cotidiano, seus membros sofrerem no cotidiano os efeitos do racismo estrutural. Por exemplo, nos casos de violência doméstica ou nos casos de violência policial. Tá? Aí depois, no dia 29, a professora Eunice de Almeida da Silva, da USP, ela vai estar conosco para dar uma aula sobre as ações de educação permanente para a implementação das políticas públicas voltadas à saúde integral da população negra. Né? Então, aqui ela já vai entrar na questão das políticas públicas, já voltada para a área da educação, da área da saúde, pensando a questão da educação, mais especificamente os meios de efetivação e de implementação de políticas públicas voltadas para a saúde integral da população negra, por meio, né, através das ações de educação permanente em saúde, né? E essa educação permanente em saúde, ela vai falar dos aperfeiçoamentos, das atualizações, né, das práticas exercidas pelos profissionais de saúde, como componentes essenciais para as mudanças que são necessárias e que visam a qualificação do atendimento da população negra. Ou seja, a gente está tentando visibilizar e sensibilizar as pessoas sobre as especificidades da abordagem dessa população e, mais especificamente, dessas famílias no âmbito do serviço público. Depois, no dia 30, aí eu vou dividir uma aula com a professora Flávia Heloísa Santos, da UCD, do University College de Dublin, da Irlanda, e ela vai vir nos falar sobre os desafios na produção, né, os desafios da formação e na difusão de conhecimentos contra-hegemônicos. A professora Flávia vai falar sobre as desigualdades na universidade, né, como elas se constituem como desafios da qualidade e desafios do devir, né, desafios aí para o futuro que nós enfrentamos, né, com os impactos no processo de formação, de produção e de difusão de conhecimentos específicos. Então, ela tem uma experiência tanto no Brasil, né, em universidade pública, quanto no exterior, onde ela vai dizer sobre essas desigualdades na universidade, e eu também vou dividir a aula com ela falando sobre essa ausência de conhecimentos multiculturais na formação de psicólogos, que justamente isso obstaculiza, isso empobrece significativamente as práticas em psicologia, né, e se constituem como um desafio também a ser superado pelos profissionais nessas áreas no cotidiano, tá? E depois a gente vai finalizar com um workshop com a Gediane Maria Cardoso, né, que é uma psicóloga especialista que trabalha junto, né, com a Flávia também, num grupo de neuropsicologia, onde nós vamos fazer um workshop problematizando o caso de uma pré-adolescente de 11 anos, né, que passou por um processo de avaliação psicológica, adiantando um pouco, um processo de avaliação psicológica onde tem todo esse atravessamento étnico-racial e as dificuldades de se construir conhecimentos nessa área, né, e de problematizar, sendo que é de uma área que ainda as discussões ainda são muito incipientes do ponto de vista da neuropsicologia e da avaliação psicológica atravessada com as questões étnico-raciais. Aí depois, no dia 31, aí a gente já entra lá com os professores internacionais na proposta de descolonizar conhecimento. Então, né, essa primeira aula se chama Descolonizando Conhecimentos,
as dimensões antropológicas e sociológicas e epistemológicas das intelectualidades afro-caribenhas, que é um pouco do que eu falei aqui no início, né, que é o professor Lewis Tormeus, da Universidade do Haiti também, né, ele é um intelectual, escritor, ele produz bastante coisa, inclusive ele tem estudos produzidos sobre o Dr. Mars, né, sobre o Dr. Louis Mars, que a gente falou agora há pouco, e ele vai trazer um pouco das vicissitudes e como é essa construção de conhecimento contra-hegemônico. Né, ele também vai problematizar a questão das invisibilidades e das supressões epistemológicas da intelectualidade afro-caribenha, que não tem só o Dr. Mars, né? Existem outros intelectuais afro-caribenhos também. Né? E, na realidade, é problematizar essas intelectualidades no eixo extra-europeu. E ele também vai falar da influência dos aspectos sociais e antropológicos sobre as dinâmicas e as práticas institucionais, tá? Porque ele entende bastante dessas questões e ele problematiza esses elementos aí do ponto de vista da sociologia e da antropologia. Aí depois, no dia 2 de agosto, né, no penúltimo dia de aula, ainda na linha de descolonizar os conhecimentos, o professor Ronald Jean Jacques vai vir falar conosco sobre a atenção psicossocial e cuidados de saúde mental afro-caribenhos, né, com tradução simultânea, né, esses dois professores. Nessa aula, especificamente, ele vai falar dos aspectos teóricos e metodológicos da atenção psicossocial e cuidado de saúde mental no Haiti, o histórico de políticas públicas específicas do contexto daquele país. Vai também problematizar os aspectos da intervenção psicossocial em situações de crise humanitária e vai falar sobre os aspectos subjetivos da intervenção com famílias, porque lá eles, diferente do Brasil, ele já tem alguns trabalhos que falam sobre famílias negras, né? Então, ele vai falar sobre o trauma transgeracional, ele vai falar que é aquele trauma, né, que são os aspectos negativos, né, problemáticos de uma transmissão psíquica intergeracional marcada por um grupo social e um grupo familiar atravessada pelas questões do trauma, né, por conta dessa violência sociopolítica e por conta da catástrofe humanitária que foi a escravidão. Então, ele vai abordar essa questão do trauma transgeracional, vai falar vai trazer um pouco da cultura afro-brasileira nessa perspectiva que nós estamos discutindo aqui. Vai falar dos dispositivos de intervenção terapêuticos, tanto em termos das psicoterapias e uma breve introdução à etnopsiquiatria, porque ele é um grande conhecedor dessa etnopsiquiatria, mais especificamente haitiana, né? E ele tem produções específicas sobre isso, muito consistentes e relevantes. E para finalizar, o último dia, ainda na linha da descolonização do conhecimento, eu vou fazer uma parte teórica, né, vou finalizar, falando da atenção psicossocial e dos cuidados de saúde mental afro-brasileiros, onde eu vou falar dos aspectos da intervenção psicossocial dessas famílias, de famílias, em interface com as noções de raça e etnia. Vou falar de família como a principal variável de intervenção e estratégias, né, mais especificamente com foco na estratégia de saúde da família como um elemento central de políticas públicas, já vista que a gente está falando do SUS, né? E vou falar também um pouco de cultura afro-brasileira e cuidados de saúde mental para essas famílias no SUS, né? Na realidade, longe de oferecer respostas, né, e de trazer algo que seja sumário para as pessoas, uma resposta definitiva, o objetivo, na verdade, ele é justamente problematizar com essas pessoas, né? Convidar as pessoas para o debate, sensibilizar, né? E para além de ter expectativa das respostas, de convidar essas pessoas, convidar o público, convidar os alunos, convidar os profissionais para ajudar a gente a problematizar, haja vista que a gente está falando de um grupo e de famílias que não são problematizadas e que estão invisíveis no SUS. E para finalizar, nesse dia, a gestora do Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein vai estar conosco, que é a Daniela Zorzi. Né? Então, ela vai dizer como, do ponto de vista da gestão do NASF, né, que são os núcleos, né, de atendimento à saúde da família, quais são os desafios, né, dentro dessa perspectiva de intervenção que é familiar, qual é o desafio para fortalecer o SUS, através de por que a estratégia da saúde da família ela fortalece o SUS,
né, a relevância da estratégia da saúde da família através desses núcleos, né, de atendimento, né, ela vai problematizar também a questão das políticas públicas, de como é a atenção em saúde mental nessa perspectiva de saúde da família e como se apresenta a questão das violências também como um desafio para o atendimento dessas famílias. E ela vai trazer também o relato de experiência, né, que ela percebe na equipe e da sua experiência como gestora, para provocar, para motivar, né, para estimular as reflexões coletivas com as pessoas que estarão ali no público. Então, basicamente, esse já é o programa do curso aí, que a gente vai fazer. É um curso inicial, né, que tem esse objetivo justamente de pautar, de visibilizar, né, e de chamar as pessoas para refletirem conosco, a partir de uns conhecimentos que já foram produzidos, mas principalmente sensibilizar para a necessidade de que haja mais produções no devir. Exatamente. E é muito interessante, né, professora, a gente verifica que se trata de um curso interdisciplinar, né? Nós temos aí a área de direito envolvida, a área de psicologia, a área de saúde, né? Então, eu gostaria que a senhora só ressaltasse para nós, né, quem pode participar desse curso, né? Quais as áreas profissionais estão convidadas a participar desse curso e se existe algum pré-requisito. Olha, todas as pessoas no primeiro momento são convidadas, porque é justamente esse o objetivo do curso, né? Pautar a questão dessas famílias, problematizar, convidar as pessoas para reflexão, para compartilhar conosco, para trocar conosco. Então, todos aqueles profissionais envolvidos na atenção psicossocial, como educadores, assistentes sociais, gestores, né, tanto do SUAS quanto no SUS, né, profissionais da equipe multidisciplinar. Então, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais da área, né, de ciências humanas e de ciências sociais, eles são convidados a participar, ainda que essas pessoas sejam graduandas, né, ainda que elas não estejam formadas. Então, pode vir alunos de outros cursos, da área de humanas, ciências sociais, ciências sociais aplicadas, ciências biológicas e da saúde, gestores, né, as pessoas que já estão ali na prática profissional, todos esses profissionais, eles são convidados, né? E no caso dos alunos do Mackenzie, aí você pode, inclusive, explicar melhor também, né? Por ser um curso internacional, isso também vai somar pontos para a mobilidade acadêmica dessas pessoas, né? E haja visto, eu acho que vale a pena também chamar atenção para as pessoas e problematizar, né, a questão do ineditismo desse curso, né, de um curso estar numa universidade, né, de excelência, né, de ser um curso que tem professores de alto nível, de excelência também, conceituados, trazendo um tema que tem um relativo pioneirismo para as pessoas que também vão produzir, além da necessidade muito grande, porque a demanda por esse tipo de conhecimento que vai fundamentar as práticas, ele é urgente, né? Então, todas as pessoas que estejam aí envolvidas e que tenham efetivamente, né, que entendam essa questão do compromisso ético e político da sua prática profissional, essas pessoas estão convidadas para somar, para compartilhar conosco. Exatamente, é um curso que vai trazer muitos benefícios aos alunos, né? Não só aos alunos, aos profissionais, né? Essa questão da interculturalidade, né? De aprender com pessoas, né? De interagir com pessoas, nesse caso os pesquisadores, os professores, né? Do Haiti, de outro país, outra realidade que vai agregar no curso. Professora, queremos agradecer muito a sua presença, infelizmente o nosso tempo aqui já acabou. Muito obrigada pela sua participação e gostaria de dizer àqueles que estão nos assistindo, né, mais informações, né, sobre o curso e também sobre inscrição no curso vão estar na descrição desse vídeo no nosso canal no YouTube e também no site da COI. Então, esta foi mais uma edição do programa Mackenzie International Campus.
Agradecemos mais uma vez a participação da professora doutora Heine Solange Chagas e uma boa tarde a todos. Até a próxima edição. Boa tarde, professora. Boa tarde, muito obrigada e até lá, até breve.